Alô, alô, você que nos assiste. Este é o podcast de agora. E hoje nós vamos tratar desta data tão importante que vai ao ar. Então, hoje, dia 21 de março, é o Dia Nacional das Tradições de Raízes, de Matrizes Africana e Nações do Candomblé. Vale lembrar também, antes de me apresentar, já vou dizer isso, que o dia 21 de março também é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Vou apresentar a todos aqui, mas já posso sinalizar para você que não nos enxerga que todos nós aqui à mesa somos brancos e sabemos que esse assunto tem relação direta com pessoas negras, com povos que vieram de África. Então, a gente está ciente disso, né? Não estamos fora dessa observação, mas achamos importante reforçar isso aqui, o sindicato sendo uma entidade que se identifica, se expõe, se coloca como uma entidade antirracista, para além de todas as outras coisas também. Mas, feito esse preâmbulo importantíssimo, quero dizer que eu me chamo Laís Escher, sou jornalista aqui do Sindicato dos Bancários, vou conduzir essa conversa e quero apresentar para vocês os nossos convidados. Aqui ao meu lado, Cláudia Estela de Rezende, diretora da pasta de Juventude e Gênero aqui do Sindicato dos Bancários, já é uma presença confirmada aqui do E Agora, bem-vinda. Obrigada, Laís. Temos aqui conosco, mais uma vez, recebendo pela segunda vez, Mãe Patrícia do Xangô e a Ialorixá da... Desculpa. Mãe Patrícia do Xangô, a Ialorixá da Casa da Roça, a Casa dos Orixás, bem-vinda. Obrigada, Laís. Bênção. A bênção, mãe. Temos aqui o padrinho César Guialbo, fundador e dirigente da Fraternidade Céu na Terra e do Orum Aie Axé, e da Escola Ayahuasqueira de Saberes e Práticas Ancestrais Afro-Ameríndias. Bem-vindo, César. Gratidão. Aqui a gente vai falar sobre algo relacionado especificamente, não sei se tão especificamente assim, vamos abrir um pouco, mas assim, esse campo da intolerância religiosa, que é algo que não é novo, que vocês já devem ter vivido mais de uma vez. Quero saber um pouco da história breve de vocês e depois vamos conversar um pouco sobre a experiência de terreiro, das casas, para entender de que forma isso, eu estava conversando antes com César, de que forma isso também é um caminho para os trabalhos sociais, né? Que as casas, as religiões nunca deixam de observar isso, né? As casas de religiões e... Enfim, nesse sentido, me contem um pouco, brevemente, César, estávamos conversando antes sobre como começou a tua iniciação, assim, né? Estava conversando sobre tua mãe de santo, conta um pouco pra gente. Isso, bom, eu sou um daimista, ayahuasqueiro que acabou entrando na religiosidade afro-brasileira quase que meio que de gaiato, porque é uma coisa que eu realmente não esperava na minha vida. Quando eu busquei a ayahuasca, que através da religião do Santo Daime, foi mais a título de curiosidade com a bebida. Foi posteriormente dos efeitos terapêuticos da bebida. Mas aí acabei entrando na religião, e me iniciando na religião, e na ocasião da minha iniciação formal no daimismo, foi que eu conheci a minha mãe de santo, que era uma pernambucana radicada no Rio de Janeiro, candomblessista do candomblé de Angola, que tinha migrado para o Santo Daime. Então foi assim que eu conheci minha zeladora, né? E anos depois, que eu já era dirigente, que já tinha minha casa de Santo Daime, minha casa tem 22 anos, nesse ano ela faz 23 anos. Minha mãe de santo, ela veio do Rio de Janeiro, onde me iniciou, me aprontou na minha casa, me trouxe os fundamentos, assim como eu estava te explicando. Ela me direcionou a trabalhar com as forças da natureza, com os orixás, dentro da religiosidade daimista. Mas nós não somos um bandaime, né? Não é uma mistura de umbanda com o Santo Daime. Eu fui mais a fundo no estudo dos orixás mesmo.
E curiosamente, como eu estava te dizendo, como a minha mãe de santo era do Angola, ela cultuava os inquices, mas ela mesmo dizia que se referia aos inquices como orixás, porque é um nome que todo mundo conhece mais, mas ela entendia os orixás como forças da natureza, né? E hoje, como eu estava te falando, com a chegada do Ifá, assim, ao nosso conhecimento, os orixás são entendidos como divindades africanas, né? Como ancestrais divinizados. Então, a nossa casa é uma casa bastante aberta ao estudo de uma forma geral. Assim, quando passei a estudar a religiosidade afro-brasileira, dentro do Santo Daime, eu estudei o Queto, estudei o Angola, estudei variadas religiões, assim, variadas matrizes assim africanas, porque é tudo muito muito vasto, não é? Né? Tem o Candomblé, tem Angola, tem o Queto, tem o Batuque, né? Tem lá no Maranhão tem outras linhas que trabalham com a religiosidade afro-brasileira. Então, a minha história é mais ou menos essa, assim, né? Eu sou um zelador de santo que se fez no Santo Daime. Uma coisa bem curiosa, né? Eu nunca frequentei um terreiro de candomblé, assim, nem de batuque. No Santo Daime foi toda a minha escola direcionada pela minha zeladora. Interessante. Falei aqui que somos todos nós brancos, né? Eu sou branca, não sei como todos vocês se identificam de fato, né? Mas estava me referindo especificamente a vocês. Padrinho, que inclusive foi uma indicação do Sandro, nosso diretor aqui do sindicato também. E Patrícia, que é a mãe de santo da Cláudia Estela. Queria que vocês duas contassem, vocês têm uma experiência conjunta de alguma forma, não sei se posso dizer assim, de um espaço que vocês compartilham e praticam a sua religiosidade. Enfim, contem um pouco juntas e dessa experiência de vocês, de como vocês se enxergam e a partir da própria religião, como vivem isso, né? Porque a espiritualidade é a nossa vida todos os dias, né? É uma vivência, né, Luiz? É uma vivência. Bênção as minhas mais velhas, as minhas ancestrais. A gratidão é estar aqui nesse espaço, né? Construir junto esse espaço, porque antes de mim, muitas das minhas passaram por aqui para eu estar aqui hoje. Acredito muito nisso, né? E bênção aos meus mais novos, bênção à minha filha. Né? Hoje é quinta-feira, dia de Oxóssi. Acredito que todos nós estamos semeando. Hoje é um semear contínuo, né? Porque a pauta antirracista, a pauta da religiosidade, essa data que tem a sua importância, o seu reconhecimento no Brasil e que a gente quer também que ela seja reconhecida dentro do Rio Grande do Sul, em todos os estados, na verdade, porque a partir do momento que se briga tanto e se luta tanto, Laís, para que também existam comemorações das matrizes, né? Como existe o dia de Nossa Senhora, o dia de Santo Antônio, né? E que acaba sendo dentro do sincretismo, dia de Xangô, dia de Inhansã, que é Santa Bárbara. Nós, quando temos uma data que, né, o presidente Lula, né, ele executou, era uma promessa dessa data, até pelo grande significado desse dia, né? Um dia de luta. A partir da conquista, nós temos que construir os movimentos para que nós consigamos também unificar um movimento dentro do estado do Rio Grande do Sul, dentro de todos os estados, né? Um movimento para que a gente consiga fazer essa data também ser uma data comemorativa dentro das escolas, dentro das instituições públicas, não somente uma data de calendário. Né? A minha fala, bênção meu pai, a minha fala é de uma mulher de pele branca, afrocentrada, né? Sou iniciada nas práticas do batuque, né? Na verdade fui iniciada há 24 anos atrás, tá? Aqui no batuque, né? Que é o culto afro do Rio Grande do Sul, feito no Rio Grande do Sul. Ele é uma junção de afro-ameríndio do Rio Grande do Sul, especificamente daqui, tá? E iniciada dentro do candomblé, eu sou há 10 anos. Tá? Sou na Valha de Ogum, a casa do pai Paulinho do Ogum Xaroquê. É a minha iniciação, a minha caminhada dentro do Queto. E depois ela segue, né? Porque o orixá, ele é vivo, ele anda, ele é energia. Independente da forma com que você congrega com o orixá, o enquice, com o vodum, que são todos... a gente diz que são todos orixás. Não, são línguas diferentes falando a mesma coisa.
A partir do momento que a gente conseguir não unificar, porque simplificaria muito, porque quando a gente fala em África, a gente está falando num continente, com suas especificidades, com as suas... Porque em Urubá, a língua Urubá tem mais de 70 formatos de fala, idiomas. Então, é muito mais amplo. É como nós falar do latim. Sim. Então, transpor para cá, a gente consegue ver essa diferença. Isso, somos um país continental. Exatamente, né? Norte a Sul. Quando o pai fala, né, do candomblé no Maranhão, do candomblé em Minas Gerais, do candomblé na Bahia, do candomblé no Rio Grande do Sul, ele tem as suas formações específicas. Ele migra? Não, ele não migra, ele anda. Ele é vivo. Eu sempre tenho uma fala muito né, muito direta em relação a isso. Para mim, H2O aqui, H2O em África, na Inglaterra. Nós temos como é que se diz? Uma forma, às vezes, de separar as coisas. Nós não conseguimos... Nós fomos ensinados, né? Embora sejamos pessoas de pele branca, nossa ancestralidade é viva em nós. Senão, nós não teríamos essas vivências dentro da cultura afro-ameríndia. Porque são encontros ancestrais. Nosso entendimento em relação a isso. E eu fiz essa pergunta também, provocando, de como vocês vivem isso, enfim, nos seus espaços de religiosidade, porque eu sei que tu tens um trabalho muito focado e... não diria focado, mas assim, aberto e não deixa de estar focado na educação, no acolhimento a um espaço específico. A casa, para quem não sabe, a mãe pode explicar um pouco melhor, né? Mas a Casa dos Orixás fica na cidade de Feliz, sim, que é uma cidade do Vale do Caído, uma região de colônia alemã, na vizinhança, colônia italiana. Isso deve ser uma experiência muito diferente. E imagino, para dizer o mínimo, né? E imagino que a recepção nas escolas, essas coisas devam fazer muita diferença, né? É assim, ó, o racismo, ele é... nós temos o pior formato de racismo, né? Que é o que nós simplesmente negamos. Então, quando nós fizemos... quando a Carroça toma esse formato, a Roça tem esse ano 16 anos, né? E quando inicio esse trabalho, ele nunca foi um trabalho diferente, desligado à educação. Porque as minhas bases ancestrais, elas são mulheres da educação. Eu, quando vou conhecer casas matrizes, casas antigas, São Paulo, Rio, Salvador, todas elas são de mulheres que estudaram e que colocaram suas famílias, as suas mulheres de axé, dentro das faculdades para abrir espaço dentro da educação. Porque não existe hoje qualquer luta, tanto a luta antirracista, como, né, todas essas lutas que nós estamos vivendo, elas têm que ter um esclarecimento dentro da sala de aula, dentro da educação. O início de tudo é dentro da educação. Nós estamos indo de encontro a termos que ceder para que professores aprendam, para que possam ensinar. E quem está ensinando hoje, quem está letrando, quem está fazendo o letramento racial, são as comunidades de axé, que dentro dessas comunidades já foi... Porque nós temos as vivências, nós vivemos. Eu não tenho práticas de religião do candomblé. Eu tenho práticas de candomblé, de vivência de candomblé. Como o pai tem práticas, né, do Santo Daime, né, da Ayahuasca, são práticas, nós vivemos. Nós não chegamos lá e colocamos uma roupa, porque nós temos muito uma visão eurocentrada do que é o nosso culto, que na verdade é um culto ancestral. Não é porque não somos religião que o culto ele é pagão. Sim, ele é pagão, nós não somos cristãos. E isso não quer dizer que eu não respeite Cristo. E nós falarmos disso abertamente e falarmos disso dentro de sala de aula e de encontro a essa lei que está atrasadíssima, 21 anos, 10.639, né? E ter espaços que nem a Roça. E a Roça se encontrar na Cidade Feliz é sim uma incógnita, é um encontro que a gente consegue entender a partir do momento que a gente se depara com o estudo.
a saber que o Vale do Caí tinha várias senzalas. Sim. Era uma região de quilombo, né? Uma religião, exatamente. E que a negação é tanta que nós não encontramos nem resquícios. Exato. E aí vai a roça. Existe uma cidade ali por perto que se chama Pareci Novo, que é uma exato. referência ao indígena Pareci, né? Isso aí. Ele é um quilombo indígena, que é verdade, o quilombo ele abraçava, né, a população negra escravizada e os indígenas. O Vale do Caí tem uma das maiores matanças, está escrito e descrito na história do Rio Grande do Sul, da população indígena, caigangue, que ela acaba migrando para o lado de Passo Fundo, mais para Erechim. E essa história não existe. Eu sou moradora há 20 anos e dentro das escolas tu não escuta falar isso. Essas coisas a gente só vai descobrindo se E aí muito chega vai a pesquisar. roça. E aí chega a roça, com biblioteca, com trabalho social, com essa visibilidade toda, e eu nunca parei. Daí eu tenho uma parceria muito boa, a roça tem uma parceria muito boa com o IFE, que já tem quase 20 anos dentro do município. Então, assim, eu sempre tive muito próxima da educação. E eu não sou uma educadora de formação. Tipo, eu não sou professora. Mas dentro da matriz afro, assim, o cargo de mãe, Elorixá, é um cargo de nascimento. É muito diferente. A formação do candomblé, ela tem uma consistência diferente. Desde o primeiro búzio que foi jogado, eu tinha 18 anos, e eu sou nascida para ser mãe. Eu sou herdeira de ventre, que nem eles falam, e o ventre não é da minha mãe, é o ventre de uma mulher negra. Que, embora pareça um absurdo, uma mulher de pele branca, né, falar uma coisa dessas, mas eles têm que conhecer a história do Rio Grande do Sul, e essas falas eu levo para São Paulo, eu levo para o Rio de Janeiro, eu levo para fora daqui. Porque é muito forte a matriz afro no Rio Grande do Sul, mas ela é na sua a grande maioria são pessoas brancas. E não afrocentradas, que é hoje o pesar, que é essa busca que se tem, se afrocentrar a população de matriz afro, para que se faça esse trabalho dentro do seu povo. Porque o trabalho social, as casas de macumba, os terreiros fazem no seu início. O trabalho de saúde pública, o trabalho de psicologia, o trabalho de amparo às mães abandonadas, o trabalho social está dentro dos terreiros. A gente estava justamente conversando sobre isso, né? Que César me contava, antes de vocês chegarem, que na fraternidade existem organizações dentro da fraternidade que trabalham, então, o antirracismo, o feminismo. Não sei se também tem alguma corrente, com certeza, uma pessoa eu sei que é LGBTQIAP+, que frequenta. Então, como é que é isso? Porque essas coisas não se dissolvem, né? O Daime, o Santo Daime, a Ayahuasca, né, é um chá que a gente bebe para expandir a consciência. Então, quando a gente expande a consciência e tem a oportunidade de ter uma visão de altura, uma visão espiritual da vida, a gente pressupõe que essas pautas elas seriam, assim, nulas. Para que a gente falar de racismo? Para que a gente falar de qualquer tipo de preconceito? Só que não é bem assim que funciona. Infelizmente, Não né, é pai? assim que funciona, então a gente tem que estudar, tem que se letrar. Então, como eu estava te dizendo, dentro da fraternidade acabou se gerando um núcleo que é o coletivo antirracista do Orum Aê Axé, dos filhos do Orum Aê Axé. Até chegou uma representante ali, a Maria José. Então, o povo negro da fraternidade se uniu e começou a apontar coisas assim, opa, mas aqui tem racismo aqui dentro. Né? Mas como assim tem racismo? Claro que não tem. Então, isso exige um letramento. Né? Quando eu conheci o pai Paulinho do Choroquê, né, que ele jogou búzios para mim e me falou literalmente aquilo que a minha mãe de santo tinha me falado lá no Rio, que me caiu os puteados do bolso, né? Ótimo. E aí ele disse, o senhor é um branco negro. Ai, pai. Mas isso é uma coisa que hoje eu percebo que soa ofensivo.
porque a gente não tem esse letramento. Esses dias não, algum tempo atrás, uma menina falou isso na comunidade: eu sou uma branca negra. E o povo negro lá do terreiro ficou ofendidíssimo, né? Com toda razão, tem né? coisas que passam assim desapercebidas, né? Então, o racismo estrutural, por exemplo, é uma coisa que os brancos não percebem, a não ser que estudem, Sim. né? Como eu estava dizendo, quem trabalha com axé, quem trabalha com qualquer religiosidade afro-brasileira tem uma obrigação de ser antirracista. Uma Axé. obrigação. Só que a gente não se dá conta disso de primeira, né? Não, a gente vai andando, né? Aí é o que eu penso que a espiritualidade ela é tão perfeita que ela nos conduz. Senão não estaríamos aqui. Somos irmãos de jornada espiritual, embora de faculdades diferentes. Faculdades em África, né? Faculdades ameríndias diferentes, mas com a caminhada direcionada para o mesmo lado. Essa é a grande jogada do nosso povo. Por isso que nós estamos nessa luta de nos unirmos. Cláudia, eu queria te perguntar como é aqui dentro do sindicato ser uma mulher de axé. E como tu vive isso, né? Aqui dentro, porque tem uma institucionalidade. Poxa, no fim das contas, se a gente pensa, é um lugar de banco, sabe? Aquela coisa fechada, dura. Sim. Como vocês vêm trazendo isso? Primeiramente, benção, minha mãe, benção, meu pai. Abençoe. Eu nunca senti nenhum problema aqui dentro do sindicato. Eu acho que é um lugar, uma instituição, né, que foi feita de vários bancários, mas eu acho que a gente tem pautas e lutas em comum. Eu vejo que há um processo de desconstrução, né? Mais, às vezes, atrasado em alguns aspectos do que em outros, né? Porque tem várias pautas, né? Tem a pauta antirracista, tem a pauta do feminismo, né? Então, a gente sente essas dificuldades no processo geracional aqui dentro do sindicato mesmo, que existe, né? Sim. Existe uma transição, né, que a gente vê. E algumas coisas que são mais difíceis de quebrar do que outras, né? Mas eu estou muito bem colocada ali na minha sala, do outro lado tem a sala do Sandro. Então, a gente conversa, a gente troca algumas, né, muitas coisas assim. Então, a gente está perto de quem é também de matriz, também isso é muito importante. Mas eu queria fazer uma fala aqui sobre o nome dessa lei, né, que fala Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Por que ele colocou essas duas questões separadas? Raízes de matrizes africanas e nações do Candomblé. Você falou que somos todos brancos aqui, né? Faço a minha Não, mas retificação. somos todos brancos aqui. Mas a questão é que somos todos brancos, mas de tradições de matriz africana. Né? E o Rio Grande do Sul é o estado que tem maior número de casas, né, de matriz africana. Embora seja um estado que tem maior número de brancos. 30% da população. Né? Então, nós vamos ter muitos brancos dentro das tradições de matriz africana, que é o que o pai falou, que tem que se letrar. Tem que se letrar para saber que essa tradição traz. Né? O quanto sofreu esse povo para poder fazer permanecer essa tradição. Né? Então, a gente tem um trabalho. Os brancos, dentro dessa tradição, têm um trabalho longo, né? De se educar e de poder entender essa tradição enquanto toda essa luta histórica e não apagar ela. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Ia falar que a gente estava comentando antes sobre o batuque, né? Tu falaste, mãe, que teve iniciação no batuque, né? É uma religião do Rio Grande do Sul, assim, não sei se posso dizer que foi surgida aqui. De que forma a gente conta isso para o restante do Brasil? Porque é uma data que a gente celebra nacionalmente. E as pessoas, o marketing faz o seu trabalho, né? As pessoas acham que aqui só vivem brancos, loiros, de colônias alemãs, italianas, polonesas. Tomando vinho. Tomando vinho. E aqui temos uma religião do Rio Grande do Sul. Muito forte, inclusive. Exato. E muito bem institucionalizada, viu? Muito bem colocada. Eu, em todos os espaços que vou, não deixo de citar. Eu já tive em vários processos, né, eu já fui bastante para Salvador, hoje vou menos.
E eu tive em várias formações com povos de casas matrizes, né? Casas que são o alicerce do candomblé, assim, né? E assim, ó, o que eu sempre falo, nós, enquanto falamos, eu até tive essa pergunta, por que tu fala em África? Em África. Porque você fala na África, você fala na cidade, no estado, no país. Né? Você entende? Você simplifica. A África é um continente com muitos países, com várias tradições. Por isso fala tradições, com várias tradições. E uma dessas tradições é o batuque do Rio Grande do Sul, que vem especificamente de um lugar de África. Então, quando a gente fala de povos escravizados, nós temos que ter muito cuidado nessa paleta, não só de cores, mas de lugares onde essas pessoas foram. Essas pessoas foram escravizadas de lugares e países diferentes. E foram jogadas dentro dessa terra chamada Brasil, né? Para os ameríndios Pindorama. Era essa a minha próxima pergunta. E os povos ameríndios? Eles se unem, eles se acabam, porque assim, tanto o batuque, como. Vamos começar pelo começo, tanto a Umbanda, o batuque, o candomblé, a pagelança, o tambor de mina, a chambada, que eu acho que é assim o nome, o candomblé de Xangô, todas essas, várias outras denominações eu te daria assim. Inúmeras. Tem inúmeras denominações. Tá? A quimbanda, né? Todos esses formatos, eles são uma grande mistura, com influência do catolicismo, com influência do colonizador. Porque dentro do candomblé tem muita influência também do colonizador. As vestes, né? As rendas, a maneira com que colocamos as roupas tem muito a ver com as cortes. Então, nós temos muitas influências, né? Nós temos que ter por isso que a gente diz, por isso que a data, por isso que a comemoração não é só povos de tradição de matriz africana e ameríndias. Tem que contemplar todas as tradições de matriz afro e o candomblé. Porque o candomblé... Por que a gente fala o candomblé? Nós temos vários motivos e vários embates sobre isso. E eu não entro em nenhum debate específico. Para mim, as tradições, elas estão todas elas nas suas direções para um caminho só, para agregar os seus, que falam aquela língua. Tu não tem que ser do candomblé, não tem que ser do batuque. Né? Nós somos... É uma língua. E isso tem que te chamar, tem que te acordar, tem que acordar o teu interior. O orixá está no teu interior. Então, quando a gente fala dessa data e a gente diz assim, as tradições, nós estamos falando realmente tradições. Nós temos que colocar o mapa mundi na sala de aula e realmente aprender que cada país tem suas tradições. Porque nós reconhecemos que a Inglaterra tem sua tradição, que o Brasil tem a sua tradição, que a Espanha tem sua tradição, que a Inglaterra tem, que os Estados Unidos tem a sua tradição, mas a África é só África. Não é só África. Angola, que é o candomblé de Angola, que o pai falou, tem as suas tradições. Queto vem especificamente de um lugar, o Jeje vem especificamente de outro lugar, assim como o batuque no Rio Grande do Sul. Que é Nagô, que é Oió, que é Cabinda. São regiões que hoje são cidades, ou são estados, ou são países. Então, a gente requer aprender. Requer ir para dentro de um atlas, requer ir novamente para estudar geografia, requer estudar história, para falar sobre qualquer coisa que se chame, qualquer movimento hoje africanista, qualquer movimento antirracista, porque está tudo coligado. A sobrevivência, o quilombo, ele não é somente... O quilombo, ele não prolifera uma religiosidade. Dentro de um quilombo, tem várias conjunturas espirituais. Mas a finalidade do quilombo é proteger a sua comunidade. Então, assim, nós temos que ter essa sensibilidade. E eu acho que a partir do momento que o nosso povo de axé ser menos combativo entre nós,
e nós consigamos falar mais claramente, porque assim, ó, eu não acho mais fácil ter uma casa de candomblé, de umbanda ou de quimbanda na cidade de Porto Alegre, ou na cidade de Alvorada, ou na cidade de Feliz. O racismo está exposto a todos. Ou melhor, nós estamos. Tanto que nós somos colocados mesmo como pessoas de pele branca, quando nós tivermos identificados, uma fala se torna um crime, uma fala racista se torna criminosa. Então nós temos que ter esse cuidado. É muito importante essas rodas e nesse espaço, aonde muitas pessoas, eu tenho inúmeras amigas que são bancárias e que são mulheres feitas na nação e que não se identificam, porque senão jamais estariam em cargo de poder, de gerência dentro das instituições bancárias. Você perguntou para minha filha, só que antes dela ser minha filha, eu tenho outras filhas que são bancárias. Sim. E que são pessoas líderes, que são gerentes de conta, que estão pleiteando uma gerência, e se elas se identificarem enquanto candomblecista, ou enquanto do batuque, ou enquanto da umbanda, ou enquanto da quimbanda, elas não vão mais ser cotadas. Então o racismo existe sim. Ele pode não existir dentro do sindicato, porque é um lugar de mobilização de vários grupos. Mas nas agências, e eu não estou falando do Banrisul, estou falando de todas as agências bancárias, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, mesmo concursados. Se eles entrarem, que nem nós que somos, quando damos santa no candomblé, durante 7 anos, nós não podemos usar roupa preta. E na sexta-feira temos que trabalhar de branco, iori coberto. A Constituição nos dá a garantia desse lugar. Mas e o trabalho dentro desses espaços? Né? Exatamente. Eu ia fazer essa pergunta, se tu acompanhas na tua jornada, se tu acompanhas alguém da comunidade, da fraternidade, se tu mesmo já passou por situações como essa que a mãe estava citando, porque isso é a intolerância religiosa, de fato, né? Entre outras coisas, mas isso é uma coisa que a gente vê hoje em dia. As pessoas relatam que têm dificuldade de, quando estão com as roupas de religião, de ter dificuldade de pegar um carro de aplicativo, por exemplo. Essas coisas, assim. Sim, e tu sabe que, curioso, né? A mãe Patrícia estava falando, e a mãe Patrícia é uma enciclopédia, né? Não, então eu estava ali, bebendo ali, né? E concordo com tudo, Axé, meu pai. Eu acho que o que mela as religiões é a desunião. A desunião, porque o povo de religião, e isso eu incluo o Daime também, muitas vezes é muito desunido. Então existem lutas que não merecem ser travadas, que geralmente são de legitimidade, a minha casa tem mais fundamento que a tua, e essas coisas assim do ser humano, né? Agora, curiosamente, quando eu cresci numa família de brancos, italianos, e sem nenhum contato com religião afro-brasileira, né? E quando a gente passava, muitas vezes, de carro por uma esquina e tinha alguma oferenda, aí meu pai e minha mãe diziam: olha, chuta que é macumba, isso aí é coisa de gente ignorante. Então a gente cresce ouvindo isso, né? Quem não tem contato. E aí, quando a gente vai estudar as religiosidades afro-brasileiras e africanas, porque, como a mãe Patrícia estava dizendo, não dá para a gente colocar tudo numa panela só, porque é muito, muito, muito amplo, né? Então, o candomblé é essa costura toda, né? Por exemplo, né? De várias etnias, né? De diversos povos que foram escravizados juntos, né? Agora estava me remetendo, o meu filho, um dos meus filhos, estuda num colégio marista. E um dia eles foram... o meu filho convidou os colegas para ir lá em casa. Mas o meu filho já estava preocupado, porque eu moro no terreiro lá, a minha casa fica de um lado, o terreiro fica do outro ali, né? Mas espaço e ele estava preocupado com isso, meu filho. Estava dizendo: bah, meus colegas aí não vão entender, né? E os guris, quando foram lá, eles estavam com medo. É sério?
Eles estavam com medo, eles estavam assim, né, olhando para as imagens, assim, muito preocupados, né? Então essa ligação das religiosidades afro-brasileiras com o mal, né, com esse estigma que se faz, principalmente com o Orixá Exu, que todo mundo sabe, né, aquela coisa de dizer que Exu é o diabo, essas coisas todas, né? Então tem esse imaginário, né? Então a gente vive isso. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu não cheguei de guia, não cheguei. Eu fui botar as guias aqui dentro, não por nada, até sairia na rua de guias e tudo, mas eu evito, né? Na rua eu saio mais da paisana. Deixo para usar as guias, as vestes mais ritualísticas em determinados contextos, né? E volta e meia a gente vê pessoas que são oprimidas, né, por serem de religião. Bah, isso a gente vê todo dia. Diariamente. Todo dia, né? Atualmente, agora, com essa coisa da extrema-direita, isso aí piorou muito, né? Então, são terreiros que são destruídos. Esses dias eu vi um motorista de aplicativo não quis levar uma pessoa porque ela estava com roupa de santo. Bah, então tem uma coleção de histórias assim, né? Então o racismo, o preconceito é uma coisa muito viva, né? E lá na nossa casa, por exemplo, estava perguntando em relação a LGBT, lá na nossa casa, graças a Deus, a gente tem uma mentalidade bem aberta para conversar sobre tudo, absolutamente tudo, né? Então essas pautas de misoginia, homofobia, racismo, isso aí é uma pauta que frequentemente rola lá nas rodas de conversa, né? Sim, que bom, porque as pessoas encontram acolhimento e sabem que aquilo é pensado e discutido, porque, claro, um ambiente aberto, enfim, que já é de povos que são minorizados, né, em direitos, assim, hoje em dia, claro, viemos na luta contra esses crimes que são cometidos, né? Que todos crimes. não são denominados e ainda não podem ser punidos, mas as pessoas sofrem com isso, né? Agora tu sabe que tem uma curiosidade do Santo Daime, que o nosso mestre é negro. Era um negro maranhense que se radicou no Acre e ele conheceu a ayahuasca no Peru, né? Quando ele era seringueiro, participava do Exército da Borracha e trouxe a ayahuasca para o Brasil. Não que não tivesse no Brasil, já tinha, Sim. mas ele conheceu no Peru. E quando ele fundou a doutrina do Santo Daime, era uma doutrina que basicamente é cristã, né? E o mestre, ele tinha uma mãe muito católica. Então se perguntavam como é que um negro maranhense, criado na terra do tambor de Minas, como é que o homem sai cristão, assim, né? Muita gente até cogita que ele fez isso, assim, estruturou a doutrina dessa forma como uma proteção. Imagina um negro lá na década de 30, fundando uma religião com uma bebida que expande a consciência. Já pensou se ele viesse com toda uma história assim que não fosse uma história bem de branco, um catolicismo, será que ele ia ter cristão, né? a igreja, né? Ele monta a igreja do Santo Daime. Eu conheço a história. A igreja, e daí ele realmente, a igreja é montada numa concepção bem cristã. Sim. Exatamente, o desenho e até a estrutura da filosofia cristã. É onde que nós falamos, né? Que a Umbanda, ela vem na sua sobrevivência, sobrevive a Umbanda em função do sincretismo. Exatamente. E o sincretismo, quando a gente vai para Pelotas, que faz a caminhada das charqueadas, que é uma caminhada que eu aconselho as pessoas a fazerem, não com conhecimento da violência que foi as charqueadas para o povo negro, tá? E vocês vão ter a oportunidade de ir numa charqueada que existe ainda, a fazenda e a árvore, né, que tem ao redor, que eles faziam faziam as danças, e enfim, e que lá ainda tem o congal ocado, santos ocados com os otás dentro. Então, assim, é importante a gente saber que o Rio Grande do Sul tem história. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai para outro estado para buscar a nossa história, e nós temos a nossa história, só temos que aprender a contá-la, né, Laís? Exatamente. Uma última pergunta, quando a gente diz os povos ameríndios pelo Daime, referenciando esse homem que
que tu citou, ou por conta da... Não é porque a ayahuasca, Ela é dessa antes de religião. se tornar uma religião, que isso foi na década de 30, ela é uma bebida muito utilizada pelos povos indígenas lá do Acre, do Amazonas, né? Principalmente os Yanauá, os Kaxinauá. Tem etnias assim, indígenas que não utilizam a ayahuasca, mas tem aquelas que desde sempre fez parte da sua... Do ritual. do ritual, né? Claro, é outra cosmologia, é outra forma de trabalho, mas hoje em dia tem muitos indígenas que estão se ligando, assim, de parceria com o Daime, assim, não abandonando as suas crenças, a sua forma de ver o mundo, mas reconhecendo também no Daime como uma coisa legítima. Porque, como estava falando a mãe Patrícia em relação ao sincretismo, né? Hoje em dia tem um movimento que a gente procura dissociar o que São Jorge não é algum, que Iansã não é Santa Bárbara. Mas isso foi muito importante para a sobrevivência, né? Sim, para sustentar A o sincretismo. inteligência. É. Eu saúdo a inteligência do povo negro escravizado e sou grata a minha sempre em qualquer espaço. Agradeço as minhas ancestrais, sou herdeira de uma mulher negra, né? E eu agradeço por causa disso. A inteligência, a capacidade da inteligência. E de manter esse saber aqui, né? Eu vou encerrar para você ver o quanto a ciência é antiga e que a ciência não é da Europa, ela é de África. A batata cará nós servimos para Ogum. Ela não produz aqui no Rio Grande do Sul porque ela é de uma região extremamente quente. No Rio Grande do Sul, para Ogum, nós servimos feijão preto e carne. Qual é? Churrasco, né? Costela. O que une esses três elementos? Em extremos, do Iapoque, eu tô falando, ao Chuí. O que une? A batata cará é rica em ferro, o feijão preto é rico em ferro, e se você for anêmico, você é indicada a comer carne mal passada. O único lugar que tu come mal passada aqui no Rio Grande do Sul é no churrasco. Como é que essa população se comunicou? Ou ela já vinha comunicada e conectada, mesmo separada e sendo tirada sua identidade, seu nome, sua família, sua etnia, animalizada. Isso é ciência que eu estou falando aqui. Sim, muitas vezes as pessoas não entendem ou desdenham essas religiões, as tradições, para começar, na verdade, as religiões... São enfim, tradições. Né? E a cultura alimentar, todas essas coisas estão traduzidas nisso, né? Riqueza, né? Sim, sim. E o que a mãe estava falando sobre essa ciência, quando ela fala da batata cará, porque qual é o elemento de Ogum, minha mãe? O ferro, o aço. Então, eles trazem na essência essa ciência, que hoje em dia, né, a gente tem que fazer um monte de operação para saber os elementos, mas eles já trouxeram junto com eles. Trouxeram junto. Isso é muito interessante. E assim é em todos. Se você procurar o que é dado a Oxalá, e você vai olhar no Rio Grande do Sul, e você vai a Bahia, você vai olhar, muda muito pouca coisa. Então, eu sempre falo, quem estão brigando são os egos humanos, não a espiritualidade. De forma nenhuma. Cristo nunca foi racista, Cristo nunca foi católico e Cristo nunca estimulou de forma nenhuma. Eu sempre falo que Cristo foi o maior médium e Cristo não escreveu a Bíblia, gente. Cristo ensinou palavras que poucas são escritas, as falas dele. Mas as falas dele é amai-vos uns aos outros como eu os amei. E aí você fala que existe guerras religiosas, eu não acredito. Eu acredito que existam guerras de pessoas. E eu acho que essa data de hoje é muito para o nosso povo, uma chamada muito grande. Nós estamos bem perto da Conferência de Povos de Terreiro, que o povo do Rio Grande do Sul entenda a necessidade dessa unificação, porque nós estamos vivendo num estado que, além de ser um estado
é um dos estados mais racistas, é um dos estados que mais mata mulheres. Então, assim, são várias coisas. E mulheres negras. Então, nós estamos falando de números e índices. E esses índices, os lugares que acolhem essas pessoas são os terreiros. E elas não podem se sentirem abandonadas. E hoje não tem. Hoje as pessoas têm que ter pelo menos uma formação. Não basta, hoje não basta somente ser. Tem que também buscar se alimentar. Então eu acho muito importante. Eu acho que esse espaço de bancários eu tenho só a agradecer, né, a minha filha, a Laís, a toda a produção, né, ao pai. Mas eu acho muito importante que nós consigamos entender que se tu vai para um movimento conferenciar pessoas, juntar pessoas, tu unifique elas, as junte. Que eu, enquanto candomblessista, o pai, enquanto, né, da ayahuasca, você enquanto umbandista, a Cláudia enquanto quimbandeira, enfim, que nós consigamos sentar e poder criar, poder tensionar para que criem leis e que nos identificamos. Que foi uma maior dificuldade agora nessa enchente de maio. Nós somos a única população, entre outras, né, minorizadas, que não tivemos nenhum tipo de recurso. Os povos de terreiro. Isso. Eu ia fazer essa colocação, né, de que, para encerrar, pedir para vocês fazerem as suas colocações finais, mas citar isso, né, de que eu mencionei a cultura alimentar, que enfim, as tradições são culturais, que a gente, não sei, eu sou da época que, né, a gente aprendia ensino religioso na escola, e aí era, dependendo quem era o professor, a professora era sempre a mesma religião. E aí tu faz um movimento para conseguir entender as outras religiões, porque passa pela vivência, como é a primeira fala da mãe aqui, né? A gente tem que conhecer, claro, suas iniciações são em outros momentos, né? Mas fazer esse conhecimento, porque, né, isso é cultura. Sim. Isso é o nosso país, é isso que vocês mencionam, né? São vastas as abordagens, as possibilidades de cada tradição, né? Então isso é algo que a gente precisa continuar demandando, né? Aproveitar esses espaços institucionais, mas, enfim, pressionar para que a gente consiga avançar mais para conhecer, porque assim a gente conhece a nossa própria história, né? Enfim, quero pedir para vocês fazerem suas colocações finais. Começo contigo, Cláudia. Bom. Eu só tenho a agradeço a mãe Patrícia por ter aceitado estar aqui de novo, né, conosco. Ao pai também, eu adorei conhecer a história também. Eu fico muito feliz, Laís, da gente ter essa oportunidade desse dia, que é tão importante para as tradições de matriz africana. Acho que a gente tem que, cada vez mais, que puder dar visibilidade, sabe, para essa pauta, que puder trazer, sabe, não só em novembro, entende? Não só lá em novembro concentrar todo mundo. Vamos trazendo mais pessoas para falar, para trazer, para normalizar na nossa sociedade que as tradições de matriz africana existem e mostrar a riqueza delas, né? Para a gente poder estar combatendo esse racismo religioso, essa intolerância que o pai falou ali, tantos casos que a gente viu esses últimos dias, né, de terreiros destruídos, de pessoas, né, agredidas. Então eu só tenho que agradecer os Cid Bancários por esse espaço, né, e é isso. Mãe, tem mais alguma colocação? Eu agradeço também. Eu acredito muito que a cultura, né, a educação ela abarca todas, né? Mas a cultura ela é hoje uma grande porta de entrada para todas essas falas, esses conhecimentos e saberes. E eu vejo o trabalho dentro do Sindibancário, o teu trabalho acompanho também, acho. Tu traz pautas que são bem pontuais e congrego com a minha filha que nós temos que estar, sim, ocupando os espaços. Nós temos que nos colocarmos também, não podemos mais ser somente tratados como objeto que possa se vender ou comprar algo. Nós somos povos que temos conhecimentos, saberes e sabemos também aplicá-los. Né? E que a nossa oralidade é forte e que nós temos que realmente estar nos espaços e deixarmos de nos oprimidos já somos, né? Mais de 300 anos,
mas que nós também temos que romper essas argolas de opressão e entrarmos nos espaços, sim. Eu ando, pai, muito, muito paramentada. Eu ando mesmo, eu vou paramentada. Eu não tenho... E eu não tenho cara feia, viu? Eu sou uma pessoa que não deixo passar. Eu sou difícil. As pessoas dizem quando elas falam comigo que eu sou uma pessoa difícil. Eu acredito que eu luto pelas minhas que tinham que estar escondidas. E eu ando sim. Eu sou positiva. Meu pessoal todo anda de fio. A guia foi feita para proteger, para andar. Nós somos um povo que nos identificamos, mas isso é um trabalho, pai. Foi um trabalho de eu diria de mais de 15 anos. Porque a primeira pessoa que tinha que ter esse letramento era eu. Para poder empoderar os meus e as minhas. E hoje... Eu agradeço a todos os meus que me incentivaram, a todos os meus que me trouxeram até aqui, que me pegaram pela mão. Meu pai pequeno, que está de aniversário hoje, pai Paloma, um desejo assim, a vida, que Xangô é o orixá da vida, que desejo vida longa ao pai Paloma, que é o meu pai pequeno, uma vez feita, sempre feita. Né? E hoje é um dia muito especial. Também é o aniversário do pai Paulinho do Choroquê, dia 21 de março. Deixo os meus parabéns a ele, o meu carinho, o meu amor, o meu eterno respeito. Que a navalha de Ogum me deu e me dá todos os dias muito caminho. E agradeço ao pai, peço bênção, que é uma oportunidade ímpar de estarmos e estaremos em muitos espaços. Porque cada vez mais o nosso povo está se colocando e se empoderando e indo sim, porque os nossos saberes são importantes, pai. Eles são... Mais alguma última colocação? Eu estava me lembrando de uma fala do Leonardo Boff, quando ele fez a pergunta, ele encontrou o Dalai Lama e ele fez uma pergunta para o Dalai Lama. E o Leonardo Boff confessa assim que foi meio jocosa a pergunta, né? Porque ele perguntou para o Dalai Lama qual é a melhor religião, esperando que o Dalai Lama falasse que era o budismo, né? E o Dalai Lama respondeu: a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Então isso para mim serve que no sentido de que religiões existem muitas, né? E isso é uma questão de chamado. Cada pessoa vai sentir um chamado muito próprio para essa ou para aquela religião, né? Agora, se a gente cultivasse somente aquilo que as religiões, de fato, as verdadeiras religiões pregam, que é o amor, que é a verdade, que é a justiça, e isso engloba toda essa questão do racismo ou do antirracismo e a ausência de preconceitos. Se a gente cultivasse isso, a gente podia até ser ateu que estava tudo de boas. Né? Porque aí a religião são as construções realmente culturais, né? Então é isso que eu penso de verdade, sabe? Eu acho que a gente tem que cultivar realmente as coisas positivas. A religião de cada um não interessa, né? Interessa para quem é da religião, né? E longe de ser o que eu ouvia na infância, que as religiões afro-brasileiras são coisas de gente ignorante, muito pelo contrário. É muito complexo. Muita boa sorte para quem vai estudar todas elas. Talvez vai faltar tempo. É muito complexo, é refinado, é requintado o estudo. Então não tem nada de gente ignorante, tem coisa de gente que... De muita sabedoria. Elas não são binárias, como a gente pode dizer, um termo assim, relativamente atualizado. Né? Laís, eu esqueci uma coisa. Dia 22 a gente tem a Feira da Vivi. No dia 22, sábado. O episódio vai ao ar no dia 21, sexta-feira. Pois daí eu quero convidar todo mundo, porque a roça vai estar lá. Vai estar expondo e vendendo, obviamente, produtos artesanais feitos de ervas, né? Saboaria, sabonetes, defumação, banhos. Então, se o pessoal quiser conhecer e conversar, vai estar lá. As meninas, tem um projeto As Meninas da Roça, que é um braço da roça, Aromas da Roça. E elas já é o segundo ano, né? É o segundo ano. O segundo ano. Elas vão estar convidar todo mundo para ir lá. Vão estar sábado e domingo também vão estar em Porto Alegre. Vai ter uma outra feira.
Muito bem. Então, finalizando, agradeço a oportunidade, né? Muito bom o papo, gostei muito de conhecer você, Axé. muito legal. E tamo aí, tamo junto. Então Que é o que isso. importa, né, pai? É isso, pessoal. Um abraço especial também ao Sandro, que não está Ah, aqui sim, eu sei. presencialmente, mas está conosco. Querido. E é isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês. A gente fica por aqui com o podcast Agora. Na técnica deste programa, Diego Dornelles. Na coordenação de comunicação, Aline Adolfs. Na direção de comunicação, o Sérgio Hoff. Eu sou a Laís Escher, produzi juntamente com a Cláudia e com o Sandro esse programa. Apresentei esse programa e agradeço então a todos vocês mais uma vez por terem vindo e a você por ter nos assistido. Axé. Axé.